Boa tarde, senhoras e senhores. Eu me chamo Carlos Eduardo Novaes, ou Carlos Eduardo de Agostini Novaes, mas só uso de Agostini, que é de uma descendência de uns calabreses casca-grossa nas reuniões da máfia. Eu estou gravando essa live por solicitação da Academia Caxambuense de Letras, o que muito me honra. Só que eu sou um medieval, eu não tenho ainda uma aproximação muito grande com a tecnologia da informática, quem eu trato ainda de senhora. E há alguns anos atrás eu passei por uma experiência curiosa, quando a TV Globo estava procurando, já numa época em que a internet já dominava o mercado, em que a Globo estava procurando alguém que escrevesse ainda na máquina de escrever, e acabou me encontrando, com alguma dificuldade, porque quase todos os escritores já tinham se transferido para a internet. Inclusive o Rubem Fonseca, que me contou na ocasião que tinha perdido 40 páginas do seu romance porque ainda não tinha a intimidade suficiente com o teclado da internet, com os mistérios da internet. E ela me encontrou e veio aqui em casa com a equipe da Globo fazer uma entrevista comigo. E eu deixei a minha máquina de escrever em cima, onde ela sempre ficou, em cima da minha mesa de trabalho, coberta por um manto verde, não é? A Olympia. A Olympia era uma máquina alemã, com teclado naturalmente em português, e com quem eu convivi durante muitos anos. A minha relação com ela era uma relação de amor e ódio. Eu, às vezes, a tratava com imenso carinho, às vezes, quando eu não conseguia reproduzir aquilo que estava na minha cabeça e que eu gostaria de escrever, eu a tratava até com uma certa agressividade, achando que a responsabilidade era dela por eu não conseguir escrever o que eu queria escrever. Bom, e aí a repórter da Globo, a Ilse Scamparini, que hoje está, inclusive, na Itália como correspondente da emissora, a primeira pergunta que ela me fez foi por que eu continuava escrevendo à máquina. E eu disse para ela, porque eu gosto de amassar papel. Então eu tiro o papel da máquina, amasso, começo outro e tal, eu vou empilhando papel amassado assim ao lado da mesa. E ela virou-se para mim e disse assim, mas na internet você também pode amassar papel. Você bota uma pilha de papel assim do seu lado e vai digitando e vai amassando o papel. E eu lembrei a ela que cada um procura a sua melhor maneira de expressar as suas ideias. E lembrei que o Ernest Hemingway, aquele escritor americano famoso, de quem eu sou um grande admirador, ele morreu em 1962, ele se suicidou, inclusive, com um tiro de uma espingarda na boca. E eu fui visitar a finca, o sítio, finca em espanhol, dele, em São Francisco, nos arredores de Havana, em Cuba, e vi a prateleira onde ele escrevia. Ele escrevia em pé e botava assim numa espécie de uma prateleira e ia escrevendo a lápis. Quer dizer, numa época em que já há mais de 100 anos já existia a máquina de escrever. E começamos então uma conversa que não levou a lugar nenhum, mas de qualquer maneira eu tentei defender por algum tempo a ideia de escrever na máquina, na minha máquina de escrever. Claro que eu acabei abandonando e me passei para a internet, mas aqui essa tecnologia da informática ainda é um grande mistério para mim. Não? Eu tenho 45 livros publicados. 45 livros publicados, eu já fiz algumas peças de teatro. Já trabalhei, inclusive, como ator, numa peça em que eu mesmo escrevi. Eu fiz um espetáculo solo, chamava-se Confidências de um Espermatozoide Careca. E rodei o Brasil, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, até Manaus com essa peça. Foi um sucesso absoluto, em que eu contava a minha trajetória de vida desde os tempos em que ainda estava me preparando para vir ao mundo e estava recolhido aos testículos do papai. Eu ganhei aquela corrida dos espermatozoides. E se não tivesse ganho, provavelmente eu teria nascido na Bulgária, sei lá onde. Mas, independente dos livros, eu já fiz mais de 500 palestras por aí, pela Petrobras, no Banco Central, nas universidades, nas escolas.
e escrevi uma peça, inclusive, escrevi uma novela, uma telenovela para a TV Globo, nos anos 80, chamava-se Chega Mais, com o Tony Ramos, a Sônia Braga, o Osmar Prado, a Renata Sorrah. O título era Chega Mais. Chega Mais era a trilha sonora extraída de uma música da Rita Lee. Muito bem, mas o que eu gosto mesmo de fazer é escrever. E eu comecei escrevendo crônicas e me perguntei um dia por que eu fui me dedicar à literatura, ao texto, à palavra escrita, se eu sou de uma família de militares. Meu pai era oficial de marinha, meu avô era oficial de marinha, tinha tios, tinha primos, todos eles na marinha, no exército. Eu acho que se reunisse a família toda, talvez nós pudéssemos tomar o poder em alguma dessas repúblicas da banana, tanto militar que tinha. E eu me perguntei num determinado momento da minha vida por que eu não seguia a carreira militar. Aliás, eu cheguei a fazer concurso para o Colégio Naval e, graças a Deus, eu não passei. E me perguntava, e eu cheguei à conclusão de que muito da minha aproximação com a palavra escrita provém da minha timidez. Eu acho que todos os escritores, ou quase todos os escritores, são muito tímidos, tanto que eles se isolam num trabalho solitário e de pouca presença humana à sua volta, né? E eu agora acabei me perdendo. Aliás, eu me perdia no palco também, quando eu estava fazendo Confidência do Espermatozoide Careca, de vez em quando eu me perdia no palco. Onde é que eu estava? Onde é que eu estou? Aí perguntava para alguém na plateia, onde foi que eu parei para poder continuar. Pois bem, aí eu acredito que tenha sido a minha timidez, porque eu não conseguia me colocar muito, sempre que havia discussões, havia conversas coletivas, eu não conseguia colocar exatamente aquilo que eu gostaria de dizer. E me lembro que eu chegava em casa e dizia, poxa, eu devia ter dito isso, devia ter dito aquilo, e não conseguia me expressar. Então eu acho que eu fui buscar na palavra escrita a melhor forma de me expressar, de me comunicar, de me conectar com o mundo. E isso aí também me ajudou, inclusive, a melhorar a minha relação com as minhas namoradas, não as namoradas, mas as meninas com quem eu queria namorar. Isso aí eu tinha 18, 19 anos, por aí. Escrevia muitas cartas de amor, declarações de amor, e inevitavelmente eu tinha uma resposta em torno disso, porque eu achava também que, além de poder me expressar melhor através da palavra escrita, ela nunca deixaria de ler, né? E as experiências que eu tive, inclusive, falando diretamente, declarando o meu amor assim, diretamente para as meninas, foram sempre muito complicadas, e eu gaguejava, eu não conseguia terminar o que eu queria dizer, e às vezes ela me interrompia, e era uma dificuldade, um sofrimento. Então a palavra escrita, eu escrevia uma carta e ela tinha que ler até o fim, certamente, se tivesse qualidade. E devia ter alguma qualidade. As primeiras crônicas que eu escrevi foi num seminário em Salvador. Eu morei durante 10 anos na Bahia, me formei em Direito em Salvador, estava ainda procurando os caminhos por onde eu iria seguir. Eu tive uma dedetizadora, tive uma fábrica de picolés na Bahia, e foi através dessa fábrica de picolés que eu acabei voltando para o Rio, porque eu tinha um sócio, o sócio meteu aquelas histórias de sempre, né? O sócio meteu a mão no dinheiro, a fábrica de sorvete faliu e eu voltei para o Rio de Janeiro. Se não fosse isso, se não fosse esse meu sócio, provavelmente eu estaria hoje ainda em Salvador, sendo considerado o rei do sorvete no Nordeste, ou coisa parecida. Mas lá eu comecei a escrever num jornalzinho, num seminário, num semanário de um amigo meu sobre esporte, e eu me apelidava de Ladislau. E isso tem uma razão de ser. Aos 15 anos de idade, enquanto meus amiguinhos de rua, de turma, gastavam a sua mesada com cinema e outros recursos, eu ia a uma banca de jornal comprar o jornal Última Hora para ler o Stanislau Ponte Preta. O Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto,
um dos cronistas mais consagrados desse país, autor do FEBEAPA, Festival de Besteiras que assola esse país. Provavelmente, se ele fosse vivo até hoje, ele teria um material interminável aí para dar curso ao seu festival. E eu adorava as crônicas de Stanislau Ponte Preta. Tanto assim que, quando eu comecei a escrever, me apelidei de Ladislau e tentava desavergonhadamente imitar o seu estilo, mas sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento. Eu imitava ou tentava imitar o estilo do Sérgio Porto, que era um humorista e um cronista, e tinha um elenco de personagens famosos na época. E foi assim que eu comecei. Eu, quando vim para o Rio de Janeiro, quando voltei para o Rio, então eu fui trabalhar num jornal aí já como um profissional, com carteira assinada e tudo, e fui trabalhar na Última Hora. Por acaso, na Última Hora, era editora internacional, até que o Jornal do Brasil comprou o meu passe e eu fui para o Jornal do Brasil trabalhar na área de esportes. Eu adorava os esportes. E quando eu estava ali escrevendo sobre esporte, era redator, enfim, fiz algumas viagens internacionais, inclusive, pela editoria de esportes, e fui o responsável pelo texto da loteria esportiva, quando ela surgiu no mercado. Eu tinha que dar os prognósticos para os leitores de quem poderia ganhar ou perder ou empatar, e eu fazia muita graça ali em cima daqueles prognósticos, tanto que a coluna começou com 1/8 de página, depois passou para 1/4 de página, meia página, página inteira, e aí eu deixei a loteria. E me lembro que a primeira crônica que eu fiz no Jornal do Brasil chamava-se Esses Cariocas e as Praias de Todas as Gentes. Era em página dupla, com ilustração do Lan, querido Lan, que já se foi na frente. E eu me lembro que no dia seguinte, o editor da editorial nórdica, o Jaime Bernardes, apareceu lá na redação me chamando para pegar todas essas crônicas que eu tinha escrito e transformá-las num livro. E eu disse para ele, mas essa é a primeira crônica, eu só fiz essa. Era janeiro dos anos 70, início dos anos 70. E ele disse, então vamos aguardar. Eu disse, eu vou ter que fazer agora, me comprometi com o jornal de fazer uma crônica por mês, de página dupla. E quando chegou no final do ano, ele voltou lá, perdão, e eu entreguei as crônicas que, reunidas, foram transformadas no livro Caos Nosso de Cada Dia, que foi um sucesso extraordinário. Ficou 32 semanas na relação dos mais vendidos da Veja. E eu passei, então, a ser um cronista efetivo do Jornal do Brasil no Caderno B, ao lado do Zé Carlos de Oliveira e do Carlos Drummond de Andrade. Grande poeta, figura incrível, eu tenho histórias com ele, mas que não dá tempo para contar aqui, porque já está terminando o tempo da minha apresentação. Então, a partir daí, eu continuei escrevendo crônicas no Jornal do Brasil e, paralelamente a isso, fui convidado a escrever essa novela. A TV Globo me chamou para escrever a novela, Chega Mais. Eu não tinha a menor noção de novela e botaram o Walter Negrão, que escreve novela até hoje, para me ajudar a fazer o roteiro, enfim, a encontrar os ganchos, a ver como é que desenvolvia esses textos. E a novela se saiu muito bem. Não foi um grande sucesso, também não foi um desastre. E a Globo me chamou para fazer uma outra novela, mas eu me recusei, não quis fazer a novela e fui fazer um programinha numa produtora independente com a Scarlett Moon e o Nelsinho Mota, gravados num quarto de hotel em Ipanema. A minha vida nunca andou em linha reta, como eu já disse a vocês. Na Bahia eu me formei em Direito, tive uma dedetizadora, fui conservador de museu, tive uma fábrica de picolés. E aqui no Rio de Janeiro, da mesma forma também, a minha vida circulou por várias áreas ligadas talvez ao trabalho intelectual, a palestras, a peças, a roteiros, a telenovelas, mas a minha grande paixão é a literatura e, particularmente, a crônica. Eu tenho a impressão de que já não tenho mais muito tempo, estou vendo aqui no gravador,
para prosseguir, mas numa segunda palestra que eu venha a fazer, ou numa segunda apresentação que eu venha a fazer para vocês, eu então vou falar melhor sobre a crônica. Eu quero lembrar só que quando eu era garoto, muito jovem, meus pais iam para Cambuquira e eu ia com eles. Depois, já mais adulto, eu voltei com uma família de amigos meus a Cambuquira, que parece que das estações de água, além de ter ido a Caxambu e São Lourenço, foi a que eu mais frequentei. E eu não me esqueço que em frente ao Hotel Vitória, em Cambuquira, tinha uma lanchonete, e na lanchonete tinha um cartaz que dizia assim: pão com manteiga, 4 cruzeiros. Era cruzeiro na época, eu suponho. Cruzeiros, com certeza. Pão com manteiga, 4 cruzeiros. Pão com margarina, 3 cruzeiros. Aí embaixo tinha pão sem manteiga, 2 cruzeiros, e pão sem margarina, 1 cruzeiro. Eu nunca esqueci disso, porque eu achei muito engraçado. Isso talvez tenha sido colocado por um apelo ao humor, à graça ou coisa parecida. Mas eu me lembro que eu era muito jovem e nunca esqueci desse cartaz com os preços de pão com manteiga e pão com margarina e pão sem manteiga e pão sem margarina, que era mais barato do que o pão sem manteiga. Queridos, eu vou deixá-los então e prometo voltar aí numa outra oportunidade, que é a Academia Caxambuense de Letras. Eu tenho uma certa dificuldade de dizer Caxambuense de Letras. Por que não Academia de Letras de Caxambu? Que eu acho que é muito mais incisivo, muito mais direto. Eu volto mais à frente. Um beijo para vocês. Obrigado.